Você pode viver uma vida de casado, mesmo sem ser casado, e isso não é pecado. A Bíblia não é a palavra de Deus. O inferno, na verdade, ele não existe. Essas e muitas outras coisas é o que esse rapaz diz nesse vídeo e que são heresias, enganos, são erros que são potencialmente perigosos para levar muitas pessoas para o inferno, e nós vamos esclarecer todos eles aqui à luz da Bíblia. Mas antes, se você não me conhece, eu sou o pastor Marcelo. Já se inscreva no canal para aprender mais da palavra de Deus, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa e deixa o seu dedo no like para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Vamos iniciar. Mas antes, gente, eu não estou aqui para atacar esse rapaz, que o nome dele é Evandro. Eu não estou aqui para atacar ele, eu estou aqui para dizer sobre o que ele diz, para mostrar biblicamente que isso é erro, é um engano, e nós vamos provar isso pela palavra de Deus. Mas vamos começar então. Tem um teólogo muito famoso no Brasil que disse que vai fazer um vídeo para refutar, para desmascarar todas as minhas heresias. Aí eu digo, não precisa. Eu mando para você já selecionado, porque eu sei aquilo que você já vem falando a meu respeito. Primeira coisa, casal amasiado não está no pecado. Vocês pulam de raiva quando eu digo isso. Me chamam de herege, mas de fato, casal amasiado não está no pecado. Para começar, o primeiro casamento no cartório aconteceu aqui no Brasil em 1890. Quer dizer que todo mundo antes disso estava no pecado? Então vai estudar. Bom, eu não sou um teólogo famoso, como ele diz, mas vamos ver o que a Bíblia diz. Quem instituiu o casamento? Quem instituiu o casamento foi Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deixará o homem seu pai, a sua mãe, unir-se à sua esposa, e serão dois, uma só carne. Isso está muito claro na Bíblia, acredito que todos concordam. Mas, quando nós vemos o decorrer da história, precisamos entender que o casamento sempre foi um compromisso público, comunitário, com as autoridades locais, nunca algo isolado, apenas entre os dois que queriam se casar. Por isso que durante toda a história sempre existiu dote, sempre existiu contrato. Eu não sei se você sabe, mas quando Deus criou as leis, que foram as leis cerimoniais, civis e também morais, a partir de Êxodo capítulo 20, ele incluiu também ali leis para o casamento e para o divórcio. E para o casamento também se incluía contrato entre os noivos, entre a família. E o que ele diz? Não, então antes de 1900 ou 1890, ninguém era regular ou todo mundo estava em pecado? Não, porque é muito óbvio que antigamente a igreja também era uma autoridade civil. Então aquilo que era reconhecido na igreja também era reconhecido civilmente. Então, quando você olha para a Bíblia, sempre há uma necessidade de se ater uma responsabilidade no casamento, não apenas do noivo com a noiva, mas com as famílias, mas com a comunidade e também com as autoridades. Certa vez foram cobrar impostos de Jesus e o Pedro indagou, falou, Jesus, o que nós vamos fazer? Eles estão cobrando impostos. Jesus disse, dai a César o que é de César. Ou seja, nós temos compromissos legais. E no Brasil, você só é casado legalmente quando você, de fato, assina o papel de casamento. Infelizmente, muitas pessoas não querem casar, é porque não querem assumir esse compromisso por imaginar já que podem se separar daqui a pouco, que vai ser mais complicado para se separar. O que já começa, então, com o erro. Ou se não, porque o casamento vai fazer com que essas pessoas tenham uma dificuldade jurídica de alguma outra coisa que ela esteja resolvendo. Então, veja que não tem a ver com a necessidade de assumir um compromisso diante de Deus, mas com problemas ou concepções pessoais que, na verdade, não condiz com a palavra de Deus. Então, é necessário se casar, até porque o sexo fora do casamento na Bíblia é chamado de fornicação. Mas vamos continuar. Outra coisa, a Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus. A Bíblia é um livro. E da Bíblia só é a palavra de Deus aquilo que se alinha com Jesus. Para começar, se você for seguir a Bíblia como um todo, você vai praticar um monte de coisa que não tem nada a ver com Cristo, além de correr o risco de praticar alguns crimes. Porque tem coisa na Bíblia que era autorizado, que se você for fazer hoje, você vai preso. Bom, eu não preciso nem dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é um consenso em qualquer pessoa que estuda a palavra de Deus, até porque a Bíblia deixa claro em 2 Timóteo 3,16
que toda Escritura é divinamente inspirada. A Bíblia diz no livro de Romanos 15 que tudo que foi escrito para o nosso ensinamento foi escrito. E ele diz que a Bíblia não é a palavra de Deus porque algumas coisas ali não podem valer para hoje. Mas isso é óbvio, ninguém discorda disso. Até porque o Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento, é o que fala em Hebreus capítulo 10. A Bíblia deixa claro que a lei do Antigo Testamento serviu de aio, de tutor para as nossas vidas, está muito claro em Gálatas capítulo 4. Então, não é porque eu não vou seguir cada mandamento que tem no Antigo Testamento que a Bíblia não é a palavra de Deus, porque foi entregue por Deus e tem um papel didático. E tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo, sejam as leis, sejam os rituais. Então a Bíblia por completo é a palavra de Deus. Se não for assim, apenas aquilo que algumas pessoas selecionam que vai ser a palavra de Deus, e isso não é a realidade. Mas vamos continuar. Tá? Outra coisa, igreja não é prédio, igreja é gente. Não sou contra congregar e também congrego. Agora, afirmar que a pessoa precisa ser de uma instituição para ser de Jesus, isso é mentira. Bom, em parte está certo, a igreja não é prédio. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas vamos corrigir uma coisa. Não existe ninguém que individualmente é igreja. A igreja é um conjunto, é uma reunião e a Bíblia nos chama para congregar. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar como muitos fazem. A igreja primitiva de Atos capítulo 2 sempre se reuniam e a Bíblia está muito clara. A partir do versículo 46 dizem que eles se reuniam em casas, no templo, eles se reuniam nas ruas também, de forma pública, então havia uma reunião. Eu não vejo um problema dizer que você não precisa fazer parte de uma instituição, só que o problema é que quando alguém diz isso, diz que você não deve fazer parte de uma comunidade onde tenha lideranças, porque é necessário ter pastores, mestres, profetas, evangelistas, doutores. É isso que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 11. Somente assim há uma possibilidade de edificação mútua. Tem que haver pessoas que são responsáveis pelo ensinamento, pelo pastoreio, pelo evangelismo, e isso está muito claro na Bíblia. Então, pode ser num templo, numa instituição, pode ser numa casa, pode ser num galpão, seja onde for. No final das contas, pode acabar culminando e vai acabar culminando numa igreja. Pode não ter nome, pode não ter placa, mas vai culminar em algo institucionalizado, algo devidamente ajustado e que para qualquer pessoa que olha de fora vai parecer uma igreja de qualquer forma. Então, se você não quer dar um nome, não tem problema, mas é necessário congregar, é necessário estar sobre a tutela de lideranças que vão te ensinar, que vão te orientar aonde você vai compartilhar dos seus dons e também ser abençoado pelos dons da vida das outras pessoas. É o que diz Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas vamos continuar. Tá? Outra coisa, inferno não existe. Inferno, para começar, não existe essa palavra nos textos originais. Ah, mas Jesus falou sobre o inferno. Não falou. Vai estudar para compreender melhor o que Jesus estava dizendo. Vai ter um monte de gente que, quando ouve eu falando isso, me chama de herege, de rebelde, falso profeta, de anticristo. Mas se você quiser entender o evangelho fora da bolha religiosa e pensar fora da caixa e enxergar sem a interpretação do seu pastor, sem a interpretação do seu ancião, sem a interpretação do seu teólogo e realmente ser livre, você vai entender que o inferno não tem nada a ver com o que é explicado nas denominações, tá? Primeiramente, ninguém pode interpretar sozinho, tá? Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Pedro falou isso de forma muito clara. Agora, dizer que o inferno não existe, vamos tentar entender o que ele quer dizer. Ele quer dizer que não existe originalmente a palavra inferno na Bíblia. Eu vou falar, ele está certíssimo. Até porque inferno é uma palavra em português, é uma palavra latina. E a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Então, é um pouco incongruente achar que inferno vai ter... É a mesma coisa que dizer que não tem a palavra padaria na Bíblia. Não faz sentido nenhum. Mas vamos entender que o próprio Jesus falou sobre inferno mais de 20
vezes. Mateus 25:41, Lucas 3:15, Apocalipse 21:8. Então, em diversos lugares, e aí eu estou falando só do Novo Testamento, tá? Sem levar em consideração o Antigo Testamento, falam sobre o inferno de forma direta ou de forma indireta. E são 4 palavras que são usadas na Bíblia para se referir a inferno, que é Sheol, Hades, Tártaro e Guiína. E essas palavras são usadas para se referir ao lugar de tormento, ao lugar de sofrimento, ao tormento eterno, ao sofrimento eterno, ao castigo eterno. Enfim, muitas traduções são relacionadas a isso, mas são para falar sobre a mesma coisa. Um lugar onde os ímpios serão lançados, e lá em Apocalipse deixa claro que no lago de fogo, não só os ímpios, mas a morte e o inferno serão lançados nesse lugar de sofrimento eterno. Mas vamos continuar. Outra coisa, o Israel atual não tem nenhum papel no plano da redenção. Esse pessoal que endeusa Israel não entende do evangelho. Ok? Aquele Israel atual que fica jogando bomba no povo, não tem nenhum papel na redenção. O papel do Israel bíblico já foi cumprido até a vinda de Jesus. Ok? Com certeza não tem nenhum papel na redenção. Redenção se dá unicamente, exclusivamente por Cristo. Entretanto, Israel é diretamente relacionado aos acontecimentos dos últimos dias. É relacionado à escatologia. Isso está muito claro em Mateus capítulo 24. Jesus, quando ele quer dizer ou mostrar para as pessoas quando será o tempo da vinda dele, ele fala para olhar para a figueira, que é uma representação de Israel. E quando ela está para frutificar, saber que está próximo de colher. Então, Israel não tem um papel de redenção de fato, eles foram responsáveis por trazer a visão de Deus para o mundo, a Torá, os mandamentos. Entretanto, hoje eles têm um papel apenas relacionado à escatologia. E isso é algo que não tem como fugir biblicamente falando. Mas vamos prosseguir. Outra coisa, dízimo não é para a igreja, dízimo é coisa do Antigo Testamento. Quem cobra dízimo, quem prega dízimo, quem ensina o dízimo na atualidade, está enganando o povo. Ok? Tá, vamos lá. Dízimo como mandamento, de fato, é para o Antigo Testamento. Entretanto, não deixa de ser princípio para o Novo Testamento. Na verdade, na Nova Aliança, na igreja primitiva, não se praticava o dízimo. Pelo contrário, eles pegavam tudo que eles tinham e colocavam ao pé dos apóstolos. E aí eu vou te perguntar, você vai encarar isso? Até porque a Bíblia fala em Mateus capítulo 5, versículo 20, que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, de forma alguma nós teremos galardão. Ou seja, os fariseus, eles davam o dízimo de tudo, está muito claro em Mateus 23:23. Entretanto, não quer dizer que isso é mandamento para o cristão. Isso é um princípio que o cristão precisa seguir para a manutenção da obra de Deus, para cuidar do órfão e da viúva, para fazer com que a obra de Deus avance, mas também para demonstrar a sua gratidão a Deus por aquilo que ele tem feito na sua vida. Então, nós de fato não fazemos, está certo, tá? Não fazemos por mandamento, não é lei, mas nós fazemos por gratidão. É importante que nós também venhamos a adorar a Deus com as nossas finanças, mas vamos continuar. Outra coisa, tem gente de Jesus que não é evangélico. Jesus vai salvar gente de todo lugar. Tá? Então, tem gente que é de outra religião que é de Jesus, porque a bandeira de Deus neste mundo é o amor. Quem ama é nascido de Deus. A graça de Jesus passa por cima das ignorâncias humanas. Então, sim, é possível ser salvo e é possível ter salvação sem ser evangélico, sem nem mesmo ter entrado numa igreja durante toda a vida. Ok? Porque isso compete à misericórdia de Deus. Quando eu falo isso, eles pulam de raiva. Então, o teólogo conhecido, famosão, pega esse vídeo meu, tá? E aí você já está aí com tudo que eu falo, que eu sei que vocês detestam. Em partes ele está certo, mas nós temos que colocar um parênteses muito grande aí. De fato, a salvação se dá unicamente por crer em Cristo e se arrepender dos seus pecados. Está muito claro em João 3,16, porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê. Mas nós temos que lembrar que não há possibilidade de salvação fora de Cristo. Não tem possibilidade, somente Deus salva. Deus, ele diz em Isaías capítulo 43, versículo 11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Jesus deixou muito claro, eu sou o caminho, a verdade e a
vida. Ele diz que só precisa amar para ser salvo. Mas Jesus disse que aquele que tem os meus mandamentos, eu os guarda. Esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus diz em João 3,36, porque eu citei João 3,16, vamos João 3,36. Quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho não tem a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E ter o Filho significa crer nele. E crer nele é manifesto através das obras, porque como diz Tiago, capítulo 2, a fé sem obras é morta. E para concluir, quem tem o Espírito Santo, quem tem Deus em sua vida, vai se santificar a cada dia mais, até porque está muito claro no livro de Hebreus, capítulo 12, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, de fato, não é o evangélico ou o católico, mas com certeza é o cristão, uma pessoa que segue a Cristo, que, como diz Paulo, sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo, e que a vida dessa pessoa é progressivamente mais parecida com Deus. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 4,18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou 1 Coríntios 15:58, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ou como diz que a nossa fé deve ser semelhante ao grão de mostarda. Uma coisa que muita gente confunde é acreditar que semelhante ao grão de mostarda significa que ela é pequena, mas não é sobre isso que está falando. Está falando que ela deve ser progressiva, porque a própria Bíblia diz que pode ser a menor da semente, mas se torna a maior das árvores, ou seja, tem que ser uma fé progressiva. E fazendo isso com certeza, seja qual for a sua confissão, você deve ser um cristão, e através disso você será salvo. Então acho que eu consegui responder tudo aqui. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a vida desse rapaz também. Como eu disse, não tenho nada contra ele, é apenas contrapondo biblicamente tudo que ele está falando, porque são coisas que podem levar pessoas ao engano, ao inferno. Se você ainda não faz parte do grupo de estudos, eu tenho um grupo de estudos no WhatsApp, é onde eu ensino sobre a palavra de Deus semanalmente. Entre para o grupo de estudos, o link está na descrição. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para elas estarem aprendendo, tirando as dúvidas sobre a palavra de Deus, e ativa os sininhos para que você esteja ciente sempre que eu postar um vídeo novo aqui. Deus abençoe.